Almir. Olá, boa noite, companheiros, todo mundo está aqui. Fico muito feliz de ver esse plenário cheio essa noite, para debater um tema tão importante, inclusive para nós, o plenário, a maioria de jovens, uma discussão que é muito importante para a nossa geração. Primeiro, me apresentar, eu sou o Biro, faço sociais aqui na Unicamp, faço parte da Juventude às Ruas, que está impulsionando o debate junto com a LEC, e na verdade queria fazer uma saudação ao debate e também resgatar um pouco, na verdade, porque nós da Juventude às Ruas estamos, na verdade, nessa empreitada de construir esse ciclo de debates. Primeiro, na verdade, para se ligar com o debate da própria mesa, a gente acabou de ouvir os dois companheiros colocando como num processo revolucionário, dois processos revolucionários, um que é vitorioso e um que é derrotado. Sendo que nos dois processos haviam, na verdade, as massas, o descontentamento geral das massas, tinha um proletariado organizado, inclusive em tal crise política da burguesia e com tal nível de organização do proletariado que, do ponto de vista do anseio da classe operária, a tomada do poder estava colocada. Entretanto, numa das revoluções isso foi possível. Na outra, na verdade, o que a gente viu foi justamente pela negativa a derrota dessa revolução. Então, o que faltou nessa? O que faltou na Revolução Alemã? E daí, aí entra, na verdade, o que eu queria colocar na saudação, que é justamente um dos elementos, tá meio ruim o som, né? Que, na verdade, um dos elementos que a gente pode dizer que faltou na Revolução Alemã, que a gente tem que pensar, é, na verdade, como a gente se prepara para esse processo. Como a gente se prepara para processos onde a própria classe operária vai dizer, não dá mais e o capitalismo acaba agora. A história impõe o fim do capitalismo e nós estamos dispostos a nossas vidas, nossa força e todo o potencial que a nossa classe tem para derrubar esse capitalismo. E daí, nesse sentido, pensar como a gente se prepara, inclusive, enquanto jovens que vivem uma crise que vai voltar a colocar a classe operária em cena como principal sujeito político, como já vem acontecendo, inclusive na Espanha, por exemplo, com a Guerra dos Mineiros, já vem acontecendo elementos, inclusive, um pouco menores no Brasil, e, na verdade, o futuro inteiro se abre em nossas frentes, inclusive com a burguesia, vai passar a colocar ataques mais profundos pro nosso próprio, e colocar nosso futuro em jogo, e daí a gente volta e discute. Como nossa geração, como a juventude está aqui, consegue se preparar para se ligar com os trabalhadores, resgatando o marxismo revolucionário, inclusive numa perspectiva, na verdade, de apoiá-los, impulsioná-los e dar nossa vida também para levar um próximo ascenso operário inclusive ao fim do capitalismo, à tomada do poder e a uma revolução triunfante. Então, eu acho que é um pouco disso, na verdade, que a gente da Juventude às Ruas está pensando, fazendo esse debate, como a gente se prepara para os próximos processos de luta, para os próximos ascensos operários que vão se abrir agora frente à crise. Obrigado. André? Olá pessoal, sou André, também estudante aqui das Ciências Sociais da FISH. Muito boa a apresentação que os camaradas fizeram na mesa de um processo que é tão desconhecido assim, da Revolução Alemã de 23, com diversas lições que a gente poderia tratar aqui. Pela dúvida que eu tinha e pelo debate que eu acho que pode gerar bastante interessante, queria tratar do que o Yuri pegou a consigna de governo operário. O que significa, ou o que significou para os revolucionários da Terceira Internacional, o que hoje se transforma uma grande confusão numa tática internacional. Vou ver se eu consigo explicar onde eu quero chegar. Inclusive, nesses grandes trabalhos da estratégia, nos trabalhos incansáveis da estratégia da Terceira Internacional, o Trotsky discutiu bastante é que uma tática ela pode ser perfeitamente executada se ela for aplicada por um partido revolucionário. Se eu me lembro bem, acho que o Yuri pegou um pouco da definição, que os bolcheviques discutiam essa tática do governo operário no seguinte sentido. Para desenvolver justamente a revolução, em determinadas condições de desagregação do aparato estatal burguês antes de tomar o poder, os comunistas poderiam participar de governos com organizações operárias que não são comunistas, mas justamente com o intuito de preparar
e reforçar a preparação das condições da insurreição, conquistando a maioria das massas. Esse era o objetivo. Preparar ou reforçar a preparação da insurreição. Não participar de um governo por dentro do Estado burguês sem esse combate. Conclusões que a gente pode extrair desse processo. Primeiro, essa tática levada à frente, sempre lembrando, pelo Partido Comunista, o Trotsky estava discutindo um partido revolucionário que conduzisse essa tática à frente. Essa tática só poderia triunfar se o Partido Comunista conseguisse derrotar o seu aliado circunstancial e pouco seguro, que era a social-democracia. A ala esquerda da social-democracia não era a social-democracia como um todo, só aquelas frações que se destacavam na direita. Então só poderia triunfar essa tática se os comunistas derrotassem os seus aliados circunstanciais e tomassem o poder, porque a social-democracia queria barrar mesmo a ala esquerda a todo momento. Não tinha interesse, como ele explicou, de derrotar o Estado burguês. Essa é uma primeira conclusão do triunfo, do que poderia ser o triunfo dessa tática. Ou seja, no momento decisivo, insurrecional, nenhum tipo de conciliação com os reformistas que não queria levar à frente a tarefa revolucionária. Segunda conclusão que o Trotsky tirava também, acho importante levantar aqui, é que o governo operário, enquanto tática, não era uma revolução simplificada ou uma forma pacífica de transição ao socialismo. Como falei, justamente era uma maneira de organizar os recursos do Estado para armar o proletariado, para derrubar ele mesmo, justamente o Estado burguês. Essa é a grande dialética que o Trotsky estava discutindo. Não pensem que é possível, a partir de governar o Estado burguês, fazer com que o proletariado, de vias pacíficas, por vias transicionais que não entrassem em conflito com a propriedade privada, com as forças contra-revolucionárias, como ele citou também, pudesse derrotar o seu inimigo de classe. Não, derrotemos. É uma trincheira que a gente cava no Estado burguês, não para atuar de acordo com ele, mas para armar o proletariado para derrubá-lo. Trincheira para o ataque. Não, nunca foi eleitoral, inclusive. É o debate já que eu ia chegar. Por que eu disse no começo que parte de uma confusão internacional? Porque hoje, tomando essa consigna do que foi na década de 30, o governo operário, que era uma consigna diretamente voltada para preparar as condições da insurreição, em momentos prévios à revolução, imediatamente prévios, ou seja, quando o futuro das massas operárias estão nas suas próprias mãos pela revolução, hoje se transporta essa consigna da década de 30 para cá, para quê? Se a gente for pensar na Grécia, principalmente na Grécia, mas na França, coalizões eleitorais que não têm, primeiro, nenhum peso estrutural na classe operária, estão demonstrando a total incapacidade de dirigir efetivamente setores significativos do movimento operário, que não tem nenhum programa que derrote, por exemplo, a União Europeia, que derrote o entramado imperialista dirigido pela Alemanha hoje, como, não sei se conhecem, uma coalizão eleitoral na Grécia, chama Syriza, tem todo esse viés de não colocar em xeque nenhum milímetro do programa da burguesia, inclusive entra compactua com diversos pontos dos partidos oficiais, que mantenhamos o entramado imperialista da União Europeia de pé, a Grécia vai ficar dentro da União Europeia, não vamos mudar os bancos de mãos, fiquem tranquilos, os burgueses podem nos eleger. Ou seja, é uma colisão meramente eleitoral, que não tem peso de direção para justamente preparar a insurreição nos momentos decisivos. E diversas correntes de esquerda, trotskistas, inclusive, se indicam trotskistas, no caso da tradição morenista, da qual faz parte a elite, o PO na Argentina, diversas dessas correntes, o que fazem? Levantam o Syriza como o governo que vai resolver os problemas da revolução. Um governo de esquerdas que vai hegemonizar os interesses da classe operária, que, como o PO diz, é o mais absurdo, que serve como ponto de transição para o socialismo. Sequer estão num processo em que as massas têm suas próprias não está auto-organizado nas suas próprias organizações de base, não pressionam pela sua própria mobilização, esse governo operário. Trotsky, o Yuri citou o Breuer. O Breuer tem um livro brilhante que chama Revolução Alemã, de 17 a 23, que ele vai citando todo o processo. Um deles ele fala, uma das resoluções do 4º Congresso da Internacional Comunista, a base política do governo operário não está no parlamento burguês. Ele está nas organizações proletárias extra-parlamentares. São essas que vão garantir que o governo operário não seja um capitulador. A burguesia não seja um capitulador aos reformistas. Hoje essa discussão não existe. Então, no nível de uma intervenção mais para perguntar para a mesa, eu vou colocar mais essa questão de uma tática internacional, mas está totalmente vinculada ao trabalho incansável da estratégia. Como os revolucionários concebem essa questão do governo operário, dessa tática, que é tão distorcida, tão deformada assim, e
muito diferente do que Trotsky discutia na década de 30, que era para armar o proletariado, desarmar as organizações contra-revolucionárias da burguesia, garantir o controle operário da indústria. Pelo contrário, nada disso é colocado. O governo operário é um governo de esquerda reformista que tem em total coalizão com a burguesia, que respeita cada um dos estatutos de propriedade privada da burguesia. Mas para que a mesa discuta esse tema. Mais? Gabriel. Olá, meu nome é Gabriel, sou trabalhador do metrô. Eu queria falar duas coisas que pra mim eu acho muito. Eu comecei a estudar um pouco da Revolução Alemã e eu achei animal de se pensar. Os companheiros sintetizaram aqui, a partir da intervenção na mesa, que uma das conclusões é a questão da necessidade de ter uma direção revolucionária, certo? Que para nós é o Partido Revolucionário. Para mim, na Alemanha, em dois períodos diferentes, a gente pode extrair essa lição e para mim é importante pensar. Por exemplo, em 18, que estoura o primeiro momento da Revolução, tem um partido que é o Partido de Massas, que é a social-democracia alemã, que a gente compreende expressar como ela capturou em 14, agora ela tinha uma ala esquerda, que tinha como seus principais referências a Rosa Luxemburgo, principalmente, mas também o Liebknecht, e diversos outros setores que depois vão fundar os Spartakistas e o Partido Comunista Alemão. Agora, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala porque Trotsky, para mim, é o legado do Trotsky, mas em certo sentido também o Trotsky é o maior expoente depois da morte do Lenin, do bolchevismo, porque o bolchevismo na época da Revolução Alemã era uma fração minoritária da Internacional Comunista, que era tida por todos os revolucionários como, em certo sentido, uma ala ultra-esquerdista que só vai começar a ganhar peso depois da Revolução em 17. E a Revolução Alemã, para mim, é uma experiência muito louca, porque em 18, olha só como a esquerda alemã era muito, em certo sentido, capitulável, porque os caras falam que o Liebknecht era fudido porque votou no parlamento contra os créditos de guerra, certo? A social-democracia vota a favor dos créditos de guerra em 14 em agosto, só que o Liebknecht, por exemplo, ele vota a favor dos créditos de guerra em 14. Ele se centraliza pela direção majoritária do partido e acaba votando uma medida tão reacionária como essa, e só em dezembro vai mudar de posição, que expressava para mim o nível de adaptação subjetiva da esquerda, da social-democracia alemã. Que eles começam a partir de 14 até 18 mudar, só que fruto dessa debilidade teórica de como compreender um partido, não consegue dar resposta e os seus grandes dirigentes acabam assassinando em 18. Que em 16, depois de 2 anos da social-democracia ter capturado na guerra, vão decidir começar a formar um grupo, que é um grupo dos internacionalistas e depois vira os espartaquistas. Eles eram tão arcaicos do ponto de vista de organização que quando se formaram o grupo não conseguiam nem estuprar um jornal porque não tinha experiência com trabalho clandestino. Ou seja, isso acontece em 18, mesmo tendo caras como o Liebknecht, que era um cara brutalmente reivindicado pelas massas, o Gary Burr vai falar que eram líderes sem um exército, porque não tinham formado um partido. Ao contrário, tinha passado toda a sua vida construindo uma direção, que era a direção social-democrata, que vai trair a revolução. Ou seja, para mim isso já é uma lição do porquê Trotsky, porque o bolchevismo, ao contrário, indo contra todo o movimento internacional da época, tinha uma concepção de partido de vanguarda, que foi a única maneira de conseguir garantir uma direção que em 17 conseguisse implementar a revolução. Para mim isso é uma lição que hoje a gente tem que tirar. Ou seja, antes da revolução já formar os quadros dirigentes desse processo. Porque hoje em dia, como a gente está falando, invariavelmente a contradição entre a forma de produzir as coisas no capitalismo vai levar a novos enfrentamentos, como os 5 anos da crise já vem se mostrando, e vai estar colocado na necessidade da revolução. Agora, só essa concepção, depois dos bolcheviques, é fácil falar que é, claro, essa concepção de partido, e hoje, inclusive, na esquerda, a gente vê todo mundo reivindicando isso, PSTU, PCO, até, ironicamente, os setores que se reivindicam os trotskistas dentro do PSOL reivindicam o bolchevismo, que é uma contradição absoluta dentro de um partido de conciliação de classe reivindicar a tradição do bolchevismo. Agora, para nós, isso é o ensinamento da Revolução Alemã, e o outro é, que partido? Porque tem partidos, por exemplo, que o PSTU, que defendem a concepção bolchevique de partido. Agora, a gente entrou aqui, não é só ter um partido, porque em 23 tinha um partido também, só que tem que ver com os problemas subjetivos desse partido. Porque as debilidades subjetivas e teóricas de falta de preparação levou à capturação em 23. Isso eu acho que tem que pensar hoje. Porque existem partidos de esquerda. Agora, a própria social-democracia não era um partido qualquer. Tinha grandes teóricos como Kautsky e vários outros, que era o próprio Lenin, até 14, achavam que eram um dos principais dirigentes da Revolução Internacional. E os partidos que tem hoje, por exemplo, o caso, que é o maior no Brasil, é o PSTU, a gente consegue ver a debilidade subjetiva, por exemplo, no caso do Syriza, chamando o voto nessa coalizão reformista que não tem nada de dependência de classe, tá ligado? Ou se adaptando a processos no Oriente Médio, ou já no dia a dia,
fazendo um paralelo com o que foi a social-democracia, lá no metrô a gente vê como que mesmo a direção do sindicato não expressa totalmente essa divisão entre o programa máximo e o mínimo, levando uma prática absolutamente eleitoralista sindicalista. E, para mim, isso expressa que hoje em dia não existe nenhuma corrente, eu vejo pelo menos, a não ser a fração trotskista, que é a corrente que a LEC faz parte no Brasil, que luta para resgatar o legado teórico do Trotsky, que é o que a gente estão discutindo a partir dos ensinamentos dessa revolução, e para mim não tem outra alternativa que não seja a partir dessa corrente internacional para construir um setor de quadros que possa preparar para próximos processos revolucionários. Quem mais? Fernando. Bom, galera, eu me chamo Fernanda, estou no 4º ano de Ciências Sociais, sou militante da LEC da Juventude. Eu não terminei de preparar minha fala, então talvez fique um pouco confuso. Mas na mesa foi colocado o debate central entre um dos debates, né? Foi vários, na verdade, mas entre as diferenças entre o Gramsci e o Trotsky. E o que eu acho até que deveria ser um pouco aprofundado de como, na verdade, o Gramsci vai compreender a dinâmica da Revolução, pegando as diferenças entre o Ocidente e o Oriente, colocando no Ocidente uma estratégia de guerra de posição, então daí que vai abrir margem, inclusive, para depois tanto a academia quanto a esquerda evangelista colocar, se basear nele para ter uma estratégia reformista, que é por dentro dos parlamentos, por dentro de posições que a gente vai ganhando no Estado burguês, estaria, a partir disso, conseguiria ter um avanço, né, da luta operária, e como o Trotsky, na verdade, entende de uma maneira dialética a virada entre ganhar posições dentro do Estado burguês, e nesse sentido depois virar para a ofensiva, porque, inclusive, pensando na diferença entre os estados, que o Gramsci colocava, que o Estado burguês tem muito mais superestruturas e formas de dominação, mas quando a gente vai pensar no momento pré-revolucionário, o Estado burguês já está totalmente enfraquecido e desfacelado. Então, nesse sentido, como que o Trotsky entendia essa dialética entre a defesa e o ataque, a virada para o ataque, colocou uma das questões da direção, que seria fundamental, uma direção preparada que nesse momento conseguisse entrar na tomada do poder. E daí, eu acho que é uma reflexão importante dessa discussão de como o marxismo foi sendo visto e estudado, e como, na verdade, a academia, entrando numa discussão mais da academia, como a academia tende a domesticar o marxismo. Então, e daí é uma reflexão, por que o Trotsky é totalmente tirado da reflexão acadêmica, que inclusive é uma tendência da burguesia, ela apagar o histórico de luta da classe operária, que é uma questão consciente, então é totalmente consciente o trotskismo não ser estudado e aprofundado, e a história do movimento operário ser aprofundada na academia, e como que a academia vai se aprofundar totalmente no Gramsci. Aqui no ficha é bem marcado isso, o peso que tem o Gramsci, e pegando principalmente nesse lado mais para tornar o Gramsci o mais reformista possível. E, na verdade, não ficou tanto uma pergunta, mas mais para aprofundar essa discussão. Tá ligado? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta simples, que a Fê colocou aqui, mas eu queria colocar de um jeito mais simples, pelo menos responder para todo mundo pensar. Porque aqui no Brasil tem bastante marxismo acadêmico. Por que se discute, se endeusa Lukács, Gramsci, sei lá, Althusser, que nem sei se cabe ali, Adorno até, e ninguém pensa no Trotsky, que foi um revolucionário que dirigiu um processo e viveu os fenômenos fundamentais, o começo dos fenômenos fundamentais do século XX. Mais alguém, pessoal? Não? Será que a gente já vai para o fechamento?
Vocês acham que tem que fazer mais um bloco ou a gente já fecha? Fecha, né? Fechamos então. Então vamos lá. Tentar dialogar um pouco, já começar um pouco pelo esse elemento que a Fernanda pegou e a Simone pegou um pouco na sua fala. Para, na verdade, ilustrar um pouco essa questão do marxismo e os malabarismos teóricos, inclusive, um teórico que a gente poderia pegar para discutir é o Lukács. Por que a gente podia pegar ele? Porque aqui, inclusive, o Fichte é endeusado como o suprassumo do marxismo no século XX. O maior intelectual, erudito, marxista, o cara que refundou o marxismo a partir da ontologia do ser social, etc, etc. Pegar o Lukács, na verdade, é um bom exemplo para entender aonde estão fundadas as contradições. O Lukács, bem como o Gramsci, em 21, eles não eram a ala da reformista, oportunista, era a ala ultra-esquerdista, inclusive intelectual, que tinha bastante, inclusive na própria Alemanha, tinha a Ruth Fischer, uma das principais, que na verdade advogavam justamente, estavam no meio do combate que o Lenin e o Trotsky tiveram que dar contra o esquerdismo. O Lukács, ele é famoso na academia por um livro que ele publica em 23, que é um livro chamado História e Consciência de Classe, uma série de artigos que ele publica. Em 24, inclusive impactado pelo esse processo, ele escreve e pela morte do Lenin, e os debates que suscitam, ele escreve o livro Lenin. Agora, a estabilidade que vai gerar a partir da derrota alemã, leva esse mesmo pensador em 26, escreveu um texto chamado Moses Hess. E nesse texto, o Lukács faz um malabarismo que é bastante interessante a gente pensar, que é voltar ao Hegel, desde um outro ponto de vista. Aí o Lukács pega uma categoria do Hegel, o cara vai profundo, faz uma investigação, que é a reconciliação com a realidade. E aí, a partir do debate que está acontecendo, e influenciado completamente pelo ceticismo que vai se gerar a partir da Revolução Alemã, o que o Lukács defende teoricamente? Que, na verdade, os revolucionários tinham que voltar ao estudo do Hegel, a reconciliação com a realidade, e entender essa etapa que surgia, que é advinda de uma série de derrotas, e que na verdade iam conduzir o Lukács a defender uma tese cretina, na verdade, mas que ele vai defender até o final da sua vida, que é o socialismo no seu país, sobre esse fundamento. Quer dizer que não, aí começa toda essa pressão, que a Revolução Internacional começa a ser um processo, agora não sei, temos que acreditar no proletariado russo, construir o socialismo aqui, a Revolução Internacional ficou como quase uma utopia, etc. Os que têm alguma dúvida, procurem esse texto, bem lapidar, na verdade. E os que têm alguma outra dúvida, procurem o que o Lukács, por exemplo, fez ao longo dos próximos 20 anos, pelo menos. Que foi estudar estética, literatura, o que era muito importante, mas no momento, um revolucionário que passou por processos revolucionários, que discutiu estratégia, se abster de fazer o combate à burocratização stalinista que estava acontecendo na União Soviética, em prol de fazer debates isolados de literatura estética, é, no mínimo, uma contradição muito importante que os lukachenos têm que explicar, e que são um pouco uma expressão desse processo. Uma série de revolucionários, vai surgir uma geração que o Perry Anderson chamou de marxismo ocidental, e que eu acho que ele argumenta de maneira bastante profunda para interpretar isso. Que, na verdade, essa derrota e as derrotas subsequentes que vão acontecer no final da década de 20, sobretudo, principalmente, poderia localizar a capitulação, que a gente não vai entrar aqui, mas na Alemanha de 33, com a ascensão do nazismo, vão gerar o marxismo, na verdade, a se desvincular da luta de classes e começar a buscar criar uma teoria claramente acadêmica, vinculada a uma série de temas bastante interessantes, mas que não vão servir como um guia para ação, para dar resposta aos revolucionários e aos operários, na verdade. Então esse é um processo bastante fundamental que está um pouco na base. A Simone perguntou, por que o Trotsky é apagado? É justamente porque todo o raciocínio, a teoria e a estratégia do Trotsky,
foi constituído, na verdade, dialogando vivamente com os processos que se abriam. O Paulinho citou 3, por exemplo, muito importantes aqui. A greve geral que vai acontecer na Inglaterra em 26. O processo que vai acontecer em Cantão, onde se abre a possibilidade insurrecional em 25, traído pelo stalinismo, inclusive. Na Rússia, o alimento que a burocracia vai começar a dar às tendências mais conservadoras. Por exemplo, aos kulaks, aos camponeses ricos, o Bukharin vai encher o peito para falar kulaks enriqueceiros, quer dizer, alimentar a principal contradição que estava gerando a burocratização na Rússia. E justamente o pensamento do Trotsky é discutir com esses processos vivos, e sobretudo na década de 30, em dar respostas, na verdade, estratégicas para esses processos da luta de classe. E o que esses pensadores do marxismo ocidental não estão fazendo é justamente isso. Então isso cabe muito bem, na verdade, né? Para toda uma tradição da intelectualidade brasileira e internacional, que passou por todo esse processo, em que o marxismo era atacado, que acabou o marxismo, acabou as classes, acabou a luta de classe, é o fim da história, a ofensiva neoliberal na década de 90, caía muito bem, na verdade, você estudar um tema parcial, filosofia marxista, falar estética, criar mesa, discutir, falar em nome do marxismo ortodoxo, completamente desvinculado, na verdade, das respostas ao proletariado. Então, acho que isso está um pouco no fundamento de por que você sabe, você vê, é impressionante como a academia não consegue, na verdade, transformar o Trotsky num pensador acadêmico. Justamente porque a força do seu pensamento está totalmente ligada à classe operária. Então, fica difícil isolar. Vamos discutir o Trotsky, mas vamos discutir as tarefas do proletariado. Fica um pouco difícil, assim, né? Não fecha, na verdade. Então, esse é um pouco esse elemento. Depois, um tema que a gente não entrou aqui, que acho que a gente vai pegar mais, sobretudo na quarta mesa que a gente vai fazer, mas que é um diálogo que a gente poderia colocar aqui, é o porquê que a gente está fazendo esse debate. Porque o que a gente está vivendo no cenário internacional é um processo fabuloso, muito importante, na verdade, de 5º ano de uma das maiores crises em que a burguesia mesmo já não nega que é comparável só à crise de 29. E, na verdade, então, a gente fortalecer, tanto na juventude, como nos trabalhadores, o resgate a essa estratégia revolucionária é decisivo, porque o que a gente viu com os primeiros processos da luta de classe, sobretudo na Primavera Árabe, foi justamente essa contradição entre condições objetivas, que não estão maduras, né? Estão apodrecendo quase. Espoliação, opressão de classe, exploração dos trabalhadores a níveis inimagináveis, na verdade. E a debilidade que a gente vê nesses processos é a falta de direções revolucionárias e partidos revolucionários que possam dar resposta. De um outro ponto de vista, a gente pode dizer também que, ainda que a gente não possa comparar por diversos aspectos, a gente vive hoje um dos principais levantes da juventude no cenário internacional. São diversas mobilizações na Europa, na Grécia, Espanha, aqui mesmo no Canadá, Quebec, é um processo no México, no Chile, os nossos camaradas fazendo uma luta incessante pela educação gratuita e contra o regime pinochetista que permeia a sociedade ainda e que, na verdade, explicitam um pouco como que a juventude já começa a sinalizar o que está colocado, na verdade, no cenário internacional. A gente viu algumas expressões, inclusive, dos trabalhadores, por exemplo, os mineiros da Espanha, e alguns outros processos, mas, na verdade, assim, de tudo isso, o que se coloca para a gente é justamente resgatar esse legado, fortalecer essa estratégia, para que a gente consiga construir aqui na universidade, por exemplo, fortes juventudes que disputem, inclusive, esse espaço aqui, que é um espaço que a burguesia tenta se apropriar, não só do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista das ideias mesmo, da pesquisa, cerceia esse espaço para a classe não entrar, para a juventude proletária não entrar, para que os trabalhadores não possam acompanhar, inclusive, esses debates e outros. Então, construir uma juventude, para dialogar, inclusive, com o elemento que o Biro colocou, revolucionária, que faça um combate incessante contra a burocracia acadêmica, esse projeto de universidade, e que seja a voz da classe trabalhadora para carregar essas ideias, onde essas ideias realmente têm peso, onde essas ideias fazem estrago, que no conjunto dos trabalhadores, é bastante fundamental.
Por fim, só para dialogar com a questão do governo operário que a gente entrou, os companheiros colocaram de maneira bastante... escrevendo bem o processo, acho que o que queria que ficasse marcado é justamente que o debate do governo operário, a gente tentou ilustrar aqui, 23, a situação revolucionária, a relação do governo operário com as condições da revolução e para a tomada do poder, mas o que prevalece, na verdade, é isolar essa tática. Então é claro que na concepção do Trotsky estratégica, o governo operário só fazia sentido porque estava ligado imediatamente à insurreição. Agora, se você desloca essa tática para um outro contexto, você vai constituir governos operários, e mesmo se naquela situação não tivesse ligado à insurreição, o que seria o governo operário? Seria uma capitulação ao regime burguês. Seriam os revolucionários dentro do regime, governando e alimentando, na verdade, as ilusões desse regime. Então o governo operário é uma tática ligada claramente à tomada do poder. Essa era a audácia dessa tática. E a miséria que a gente vê, no caso do Syriza, inclusive, tive a oportunidade de ver uma palestra de um dirigente de uma outra organização que se reivindica trotskista, num debate com Altamira, Jorge Altamira, dirigente do PO, que ele, para argumentar sobre Syriza, ele argumentava com um discurso super de esquerda, falando, não, mas para pegar o processo de 23, não, mas os revolucionários não podem deixar a história passar, a gente precisa intervir, expressava claramente todo um período, na verdade, de extremo ceticismo, em que a esquerda, vendo qualquer processo eleitoral, partido amplo, etc., se agarra cegamente a esse processo sem entender qual que é o conteúdo que está colocado. Então, desse ponto de vista, é importante a gente entender. Por isso que a gente está fazendo esse combate tão... Não, peraí, Syriza, governo operário, governo das esquerdas, qual que é o programa realmente? É o programa que realmente vai colocar o programa de transição, a nacionalização dos bancos, das fábricas, alimentar a independência de classe dos trabalhadores? Não! É um projeto eleitoral vazio desse ponto de vista dos trabalhadores, e o papel dos revolucionários é justamente desmascarar essas capitulações que a esquerda faz no cenário internacional. Então, resgatar, manter esse legado que combina justamente a independência da classe trabalhadora, a constituição do Partido Revolucionário, a auto-organização dos trabalhadores, a estratégia soviética, etc., são todos elementos que para a gente é fundamental a gente sair na ofensiva para colocar essas ideias na frente e combater, na verdade, todos esses desvios que vão começar a aparecer de maneira cada vez mais oportunista nesse período. Então é chave, na verdade, a gente se preparar, e esse é o sentido desse debate, na verdade, que a gente, novas gerações que sejam porta-voz, na verdade, de resgatar essa estratégia de combater todos esses desvios sectários ou oportunistas que a gente vê a partir do desenvolvimento da crise econômica. Não, pessoal, só para não cansar mais, só queria fazer um pequeno comentário sobre uma questão que o Gabriel tinha colocado, porque justamente naquele momento da Segunda Internacional, que ele tinha comentado a separação entre o programa mínimo, né, das reivindicações mais imediatas e tudo mais, e o programa máximo. Porque não vai dar para a gente desenvolver e tal toda essa discussão, mas na verdade os caras eles partiam de tentar, inclusive, apontar toda uma outra caracterização sobre o processo de desenvolvimento do capitalismo, né? De que naquele momento o capitalismo ele podia, inclusive por si mesmo, ir conseguindo solucionar as suas próprias contradições, tá certo? A ponto de, seja pelas reformas, seja inclusive como o Kautsky chegou a falar, de corroer por dentro do Estado burguês, tá certo? E corroendo o capitalismo por dentro do próprio Estado, tá certo? Conseguir atingir pela via pacífica e gradual, evolutiva, etc., o socialismo. Na verdade, o que esses caras, com esse tipo de caracterização do que era o capitalismo, do que passava o capitalismo naquele momento, o que os caras estavam defendendo era justamente o abandono de toda essa estratégia que a gente está discutindo, tá certo? De encarar como necessidade dos trabalhadores não reformar o Estado burguês, mas destruir justamente os trabalhadores construírem o seu próprio Estado, tá certo? A partir de controlar os meios de produção, planificar a economia e por essa via justamente avançar para acabar com as contradições fundamentais, tá certo? Das classes sociais. Só queria comentar porque justamente um dos elementos que o Trotsky conseguiu
respondendo a esse momento, né, que o capitalismo vivia na época de crises, guerras e revoluções, onde ele percebia essa contradição e essa separação entre o programa, as reivindicações mais imediatas dos trabalhadores e a necessidade da tarefa de tomar o poder, né, ele sintetizou num livro curto, que acho que inclusive tem ali na banca, que é justamente a perspectiva dos trabalhadores para superar essa contradição entre a maturidade, entre a necessidade de derrotar o capitalismo e a falta de uma direção revolucionária, né, ele sintetizou num programa chamado Programa de Transição, tá certo? Uma ponte entre essas reivindicações imediatas e, de maneira indissociável, tá certo? De colocar para os trabalhadores que, mesmo essas pequenas reivindicações e tudo mais, não poderiam se dar descoladas, tá certo? De uma tarefa fundamental que essa época colocava, que, como o Yuri colocou já longamente, era se preparar do ponto de vista da sua estratégia, do seu programa e da sua direção para a tarefa fundamental que a época capitalista desse momento impunha, que era tomar o poder não somente em um país, mas através da revolução internacional. E aí só queria comentar por último que justamente em vários momentos a gente vai fazer essa discussão, né, sobre o papel da direção revolucionária, né, que os caras colocaram bem concretamente que viam as disputas entre a classe operária, o proletariado e a burguesia, não como uma análise fria, técnica, tá certo, de como funciona a sociedade, mas como o Yuri colocou, como um processo vivo onde quem vai impor, no final das contas, uma resposta ao outro, é aquele que conseguir reunir, tá certo, da melhor maneira, no momento decisivo, a força necessária para impor ao seu inimigo de classe, tá certo, a sua vontade, e para isso é fundamental ter uma direção que possa, inclusive, aproveitar esses momentos e, se não substituir, tá certo, a luta de classes, influir decisivamente nela para que ela possa triunfar, né? Então, muitas vezes a gente vai, ao fazer esse debate sobre a necessidade do partido, né, revolucionário, de uma direção consciente que leve à frente cada um desses processos, muitas vezes a gente se depara, por exemplo, na própria juventude com um preconceito contra as formas de organização da classe operária, né, que é o autonomismo, que justamente vê elementos que surgem justamente desse processo de derrota, tá certo, de processo da luta de classes fundamentais no pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive, né, onde partem de uma base real que foram várias derrotas, mas justamente acabam, na verdade, ao invés de tentar apontar uma perspectiva de superação delas, acabam justamente se adaptando aos elementos que ela traz de mais atrasado, que é, inclusive, questionar a classe trabalhadora como um sujeito social, como um sujeito econômico, como um sujeito social e, inclusive, como um sujeito político, né? E, na verdade, por essa via acabam relegando a que o proletariado esteja fadado a começar cada luta sempre do zero, sem partir das lições estratégicas que a gente tentou desenvolver um pouco hoje. Então, nós vamos fazer uma nova atividade em Marília, para discutir a Revolução Espanhola, né? Inclusive o título é bem sugestivo nesse sentido, que é a vitória era possível. Vamos fazer depois, na USP, o lançamento da nossa revista, Estratégia Internacional, que é justamente uma contribuição da nossa organização internacional, a Fração Trotskista, para poder discutir com a juventude e com os trabalhadores a perspectiva justamente de superar todas as mazelas que a crise econômica novamente coloca para a gente hoje. Queríamos convidar todos vocês a participar dessas atividades e, junto com a gente, recuperar o legado do trotskismo, porque justamente também no momento de crise econômica se mostra como as ideias da classe dominante entram em crise junto com a sua crise econômica e vai ser necessário a gente colocar as nossas ideias, o trotskismo, na linha de frente.